Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre a simplicidade do milagre de Deus e sobre as expectativas que nós geramos diante da necessidade de um milagre. Nós vamos ler uma história que no meio evangélico é bem conhecido. Eu vou ler a história inteira, que fica em 2 Reis 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpás, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te disseste alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e chegando-se, pois, adiante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus em Israel, não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. Amém? Só até aí o versículo 16. Amados, o que a gente percebe nessa palavra? Naamã, ele tinha a necessidade de uma cura. Ele não conhecia o Deus criador dos céus e da terra. Ele conhecia outros deuses, a qual Deus verdadeiramente repudia. E então uma escrava que era serva do Senhor, mas que, ainda que fosse escrava, com certeza ela reconhecia o amor de Deus na vida dela, pois ela longe de sua casa, tendo que ser empregada, ela ajudou esse senhor dela, dizendo que ele teria cura se ele fosse até um profeta de Israel. Veja bem, a essência de todo milagre é Deus, não são as pessoas. Então, primeiramente, busque a Deus. O Senhor, ele derramou uma graça e uma misericórdia imensa na vida de Naamã. Sabe por quê? Porque ele creu. Ele acreditou que ele chegaria em Israel e ali ele teria um encontro com Deus. Aí disseram assim: vai até o profeta. E ele criou a expectativa, que está no versículo 11, que diz: Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo:
Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, o profeta, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Eita, aí ficou pesado, né? Só que ao invés disso, Eliseu simplesmente não saiu para fora e falou: olha, avisa para ele ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí que está o mistério. Jordão significa aquele que desce. Naamã, ele era um homem de posses, era um homem bem visto pelo seu rei, porém ele era leproso, né? Muitas das vezes nós estamos assim, necessitando descer no Jordão, descer na presença do Senhor para obtermos o nosso milagre. Pense nisso. E um outro mistério que é o que eu quero falar nesse dia de hoje é sobre a simplicidade do milagre de Deus, né? Veja bem, ele não precisava invocar, não ia descer raios, trovões para que ele fosse curado da sua lepra. Ele precisaria mergulhar apenas 7 vezes no Rio Jordão. E ele ainda achava assim que ele merecia um rio melhor do que o Rio Jordão, porque haviam rios melhores em Israel do que aquele a qual o profeta mandou. Só que o pedido não era difícil, então por que não fazer? Às vezes o Senhor está dizendo para você que para obter o seu milagre não é difícil, então por que não fazer? A gente vê na Bíblia também em aleluia, glória a Deus. Em João 41 ao 44, aleluia. Vamos ver aqui. Em João 11, do 41 a 44, diz assim: Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixá-lo ir. Gente, você olha para esse milagre, Jesus só precisou falar com quem? Com o Pai. Fora que Jesus era o próprio Deus. Por isso que a gente entende que Deus é a essência do teu milagre. Deus é a restauração das tuas necessidades. É Deus. Aqui também, ainda em João 6, do 8 ao 12, depois é importante que vocês leiam toda a palavra, outro milagre de forma muito simples. E um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, eu estou lendo João 6, do 8 até o 12, tá? Os versículos do 8 até o 12. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? E Jesus disse, mandai assentar aos homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados igualmente também dos peixes quantos eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amados, 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram para 5.000 pessoas, com apenas uma oração de gratidão de Jesus para Deus. Que coisa incrível! Então, a essência do teu milagre é Jesus Cristo, porque para ele foi dado todo o poder em cima do céu, debaixo da terra, na terra. Eis que Jesus Cristo, ele tem todo o poder. E ele disse que se nós orarmos a ele, pedindo a Deus, em nome de Jesus, nos será feito, mas é da forma que ele quer. O processo é simples, é em nome de Jesus, é do jeito que ele quer fazer, não da forma que nós queremos. As nossas expectativas, elas não são as expectativas de Deus, mas os nossos sonhos, eles podem vir da parte do Senhor. Conforme diz um pastor que eu gosto muito dele, Luciano Subirá, ele disse o seguinte, que milagre é de um processo simples, mas de um resultado espetacular. Todo milagre tem um processo simples, mas com resultado espetacular.
Pense nisso. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.